Neste vídeo, as doutrinas do Adventismo do sétimo dia, que os coloca não como uma igreja, e sim como uma seita. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Introdução, exclusivismo, dieta alimentar, doutrina de Cristo, fonte de autoridade, juízo investigativo, imortalidade da alma, Satanás na expiação, aniquilação dos ímpios, guarda do domingo e guarda do sábado. O Supremo Tribunal Federal está julgando questão de membros que não podem trabalhar, prestar concursos nas tardes de sextas-feiras e em todo dia de sábado. O Supremo Tribunal Federal está julgando. Uma melhor compreensão disso, no canal, além deste vídeo, tem mais 2 sobre o Adventismo, uma breve biografia de Ellen White e a fundação do Adventismo, além das datas frustradas marcadas para o retorno de Cristo. Neste vídeo, apresentarei os porquês desta organização religiosa não constar na lista de igrejas nem tradicionais, nem pentecostais e nem neopentecostais. A primeira característica de uma seita é se considerar um grupo exclusivo de Deus. Os adventistas consideram as outras denominações como seitas. Babilônia. Se acham os remanescentes de Deus para os últimos tempos. Eles declaram que Jesus é o anjo Miguel que aparece no Antigo Testamento. Tudo isso com base em Judas 9, onde o arcanjo Miguel aparece para disputar com Satanás a respeito do corpo de Moisés. Declaram que Jesus assumiu uma natureza pecaminosa que tinha pecado. As Escrituras deixam claro que Jesus morreu sem pecado. Se ele tivesse pecado, sua morte só valeria para ele, uma vez que o salário do pecado é a morte. Ele teria, assim, recebido apenas o que ele mereceu. Mas a morte vicária de Jesus, o benefício de sua morte, é transferido para a salvação dos que nele creem. Ellen White, no livro A Ciência do Bem Viver, quer insinuar que comer carne é ficar propenso ao pecado. Mas, ironicamente, e sem querer fazer algum argumento contra a benção que são os vegetais, o pecado entrou no mundo e uma fruta foi usada para fazer a sedução a Eva. O pecado então entrou no mundo e nesta trama diabólica um fruto foi usado. E o sacrifício de um animal, carne, que tipificava a morte de Cristo, foi a redenção de Eva e Adão. Jacó, o usurpador, seduziu seu irmão com uma sopa de lentilhas e o enganou. É claro, o diabo pode lançar mão de muitas coisas para seduzir e enganar a humanidade, mas daí afirmar que comer carne é pecado ou que é requisito para entrar na pátria celestial é extrapolar com a exegese e mutilar a hermenêutica. Segundo a teologia de Ellen White, a expiação não foi concluída na cruz do Calvário. Ao terminarem as 2.300 tardes e manhãs, Jesus entrou no lugar santíssimo para efetuar a última parte da sua solene obra, purificar o santuário. Hebreus 6, 19 e 20 diz que temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque.
Em Hebreus 8:1 diz: o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus. Eles negam que os escritos de Ellen White sejam diferentes da Bíblia. Os consideram no mesmo grau de inspiração da Bíblia. Na carta de Paulo aos Hebreus 1:1, ele diz que Cristo é o portador da última revelação de Deus. Então, para o cristianismo histórico, não existem novas revelações. A obra adventista Subtilezas do Erro diz: o que o homem possui é o fôlego da vida, ou vida, o que dá animação ao corpo, que lhe é retirado por Deus quando expira. E o fôlego é reintegrado no ar por Deus, mas não é entidade consciente ou o homem real como querem os imortalistas. Ou seja, para eles, a pessoa morreu, entra num estado de sono, está inconsciente, aguardando o dia do juízo, a ressurreição dos mortos. Tudo isso baseados em Eclesiastes 9:5. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos nada sabem. Para eles não haverá mais recompensa, e já não se tem lembrança deles. Esta passagem diz respeito aos mortos em relação à vida terrena. O cadáver realmente não diz nada. A Bíblia, porém, está se referindo à morte como dormir, porque a morte para nós é como um sonho. A gente dorme e acorda, morre e ressuscita. A doutrina da expiação da Igreja Cristã tem defendido que Cristo é o único expiador, sendo que Satanás não tem nenhuma parte na expiação. Com base em Levítico 16, do 5 ao 10, alegando que o bode emissário tipifica Satanás, os adventistas do sétimo dia defendem que Satanás não somente levará o peso e castigo de seus próprios pecados, mas também os pecados da hoste dos remidos, os quais foram colocados sobre ele. Defendem que todos os pecadores, aqueles que Deus diz que não entrarão no reino celestial, serão aniquilados como castigo. Eles não creem no sofrimento eterno. Ellen White considera o sofrimento eterno como uma doutrina falsa. Alguns textos bíblicos, porém, contraditam isso. Mateus 25:30. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Mateus 25:41. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25:46. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Marcos 9:43, o inferno, onde o fogo nunca se apaga, onde o seu verme nunca morre. Dizem os adventistas que a guarda do domingo é de origem pagã. Citam que chama-se assim Sunday, dia do sol, porque era antigamente dedicada ao sol ou ao seu culto. Por esta lógica, a guarda do sábado também é de origem pagã, pois Saturday, sábado, em inglês, era o dia do deus Saturno, celebrado com orgias. Por que é que os cristãos começaram a guardar o domingo? Primeiro, porque Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, no domingo. Cristo se manifestou 5 vezes no primeiro domingo. O Espírito Santo foi derramado no Pentecostes, que é um dia de domingo. Os cristãos dos tempos apostólicos costumavam se reunir aos domingos para celebrar a ceia do Senhor, pregar e separar suas ofertas.
Diversas citações dos pais da Igreja, muito antes do imperador Constantino, dizem que os cristãos guardavam o domingo como o dia do Senhor. Ellen White, no livro Conflito dos Séculos, diz que o sábado será a pedra de toque da lealdade. Traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem. Afirmam ainda que o selo de Deus na vida do cristão é a guarda do sábado. Logo, afirmam que todos os que não guardarem o sábado receberão o sinal da besta. A Bíblia diz que o sábado foi abolido por Jesus. Veja em Colossenses 2, versos 16 e 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Prevalece o princípio de se trabalhar 6 dias e descansar um. Cumprimos sim o 4º mandamento, pois ele apontava para a ressurreição de Jesus que ocorreu num domingo. Os evangélicos creem que a lei dada por Deus a Moisés findou-se na cruz. Em Oséias 2:11 diz: acabarei com a sua alegria, suas festas anuais, suas luas novas, seus dias de sábado e todas as suas festas fixas.